Bom dia, um beijo no coração de todos, obrigada aí pelos meus novos inscritos, tá bom? Continue aí comigo, firme e forte. Gente, hoje pra mim é um dia muito especial, é o aniversário do meu filho Pedro, de 13 anos. Hoje o Pedro tá fazendo 13 anos, gente, e só que devido ao nascimento de Pedro, Pedro foi desenganado pelos médicos, pelo pediatra aqui na minha cidade. E quando foi pro Pedro nascer, minha bolsa estourou às 10 horas da manhã, às 10h30 da manhã. Eu não tive dor nenhuma. E fui para o hospital mais ou menos meio-dia, porque eu senti que a bolsa tinha estourado e praticamente não estava tendo mais líquido. Fui para o hospital mais ou menos meio-dia. Cheguei no hospital, os médicos ficaram lá esperando para que eu tivesse contrações, gente. Eu não tive contrações. Quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde que eles viram que eu não tinha contração nenhuma, gente. Então, eles resolveram induzir a dor do parto para que tivesse contração. Só que, olha, gente, 10 horas da manhã que eu comecei a sentir, eu não senti dor, que a minha bolsa estourou, que eu não senti dor. Eu fui para o hospital mais ou menos uns meio-dia e fiquei no hospital até 4 horas da tarde sem sentir dor, que foi quando o meu esposo chegou, né? Chegou do trabalho e foi para lá, que resolveram colocar em mim um soro lá com aquele remédio que faz, né, faz dar as contrações. E nisso, Pedro nasceu 5h25 da tarde. Pedro nasceu 5h25 da tarde. E nós que somos mães sentimos quando seu filho não nasce bem. O Pedro não chorou. Pedro Henrique não chorou. O Pedro Henrique nasceu roxo, praticamente preto. Ele é moreno, mas ele nasceu preto. E a enfermeira pegou ele, eu falei, deixa eu ver meu filho. Aí pegaram o Pedro, me mostrou assim, e saíram com o Pedro. E o médico ficou lá fazendo o procedimento, né, de limpar, tirar a placenta, esses trem tudo. E eu, meu filho. E enrolaram o Pedro num pano e levaram para a sala do lado, que era a pediatria. E de lá eu via ele sugando, tipo, a secreção do nariz do meu filho. E eu ali naquela maior agonia. E quando eu saí da sala de parto, na maca estava vindo o pediatra, correndo. E eu perguntei, doutor, que era doutor Nelson, aqui, doutor, o que está acontecendo com meu filho? Não, tá tudo bem com o teu filho, não está acontecendo nada com o teu filho. Pode ficar tranquila, mas o coração de mãe sente. Aí me levaram para a sala lá, né, onde que fica as mulheres, né, pós-parto, né? E de repente chegaram, me aplicaram uma injeção, que foi uma injeção de calmante. Me aplicaram essa injeção e falaram comigo que meu filho não estava bem. Até tanto, gente, que tem a cidade de Teoflotone aqui, que quando é um caso de emergência, eles tiram rapidamente para Teoflotone. Só que eles acharam que meu filho não ia sobreviver, que não ia conseguir chegar até Teoflotone. Ele ficou na incubadora esperando a morte. Vou tirar o óculos para vocês entenderem, para ver o meu rosto aqui. Então, não levaram meu filho para Teoflotone porque meu filho não poderia aguentar até Teoflotone. Meu filho nasceu com problema respiratório, o meu filho nasceu com pneumonia. Sabe por quê, gente? Hoje tem aí os direitos da grávida, né? Se aquele setor de trabalho não está fazendo bem para a grávida pode pedir para ser mudada de setor. Mas eu, na época, eu trabalhava na limpeza de uma confeitaria aqui de um supermercado, que eu não vou falar o nome, e o gerente era tão ordinário que o gerente jogava ácido muriático no chão.
Ele jogava ácido muriático no chão e eu inalava aquilo e eu tinha que limpar aqueles produtos fortes. E devido eu inalar aqueles produtos químicos, foi tudo para o meu filho. De mexer com água, de pegar resfriado, e eu pedi a ele para me mudar de setor. Ele não me mudou de setor, gente. Eu tive uma gravidez de risco, que eu tinha que tomar injeção para que o Pedro não nascesse fora da época. E Pedro nasceu com 8 meses e 1 semana, porque eu não consegui segurar o Pedro mais do que isso aí. Eles não me liberaram antes, mesmo que o médico pediu, eles não me liberaram antes, eles não me mudaram de setor. Então, devido a produtos químicos, tipo ácido muriático, devido a azulim, isso aí causou a pneumonia no meu filho e causou o problema respiratório do meu filho. Só que aí eles falaram para mim que meu filho não estava bem, mas não falaram para mim que meu filho não ia amanhecer vivo no outro dia. E meu parto foi normal, mas pro meu esposo, eles chegaram e falaram pro meu esposo que provavelmente meu filho, o Pedro, ia morrer em horas depois do nascimento dele. Que Pedro ia morrer horas depois do nascimento dele e que eles não iam tirar o Pedro para uma cidade que podia ter um recurso melhor, porque o Pedro não ia aguentar. E eu fiquei, gente, pensa, você acabar de ter um filho, você não ficar deitada na cama, você precisa ficar da UTI, tipo a sala lá que é tipo uma UTIzinha, e você vê seu filho lá na incubadora, lá todo ligado os aparelhos, e você não conseguir deitar, descansar. Eu levantava toda hora eu não dormi de jeito nenhum. E olha que eu não sabia que meu filho estava sendo desenganado. É o que aconteceu. Quando o médico falou isso, meu esposo desmaiou. Só tem tamanho, mas desmaiou. E ficou aquela luta ali. Aí tinha uma enfermeira essa enfermeira, o nome dela é Lourdes, ela trabalha até no posto aqui. E essa Lourdes foi muito gente boa, que ela já conhecia a gente daqui de cima, e ela fazia plantão lá à noite, e essa Lourdes cuidou, se dedicou ao meu filho. E quando foi no outro dia de manhã que o pediatra chegou, o pediatra levou um susto. Uai, esse menino tá vivo? Esse menino tá vivo? Eu esperava chegar aqui e não topar esse menino vivo. Gente, eu não tô aqui fazendo sensacionalismo, eu tô aqui contando o que aconteceu com meu filho. E nisso, o médico, o pediatra, achou que ele não estaria vivo. E ele superou. Eu fiquei 10 dias com ele no hospital. E o médico, o pediatra, ficou feliz, né, por aquilo ter acontecido, porque ele achava que ele ia encontrar o Pedro morto no outro dia de manhã. Aí eu fiquei 10 dias com o Pedro no hospital. O Pedro se curou da pneumonia, o Pedro se curou do problema respiratório, o Pedro teve icterícia, Pedro teve que ficar numa incubadorazinha com os olhos todos tampados, porque os olhos do Pedro estavam todos amarelos, o Pedro ficou todo amarelo. Então o Pedro se salvou de uma icterícia, o Pedro se salvou de um problema respiratório, o Pedro se salvou de uma pneumonia gravíssima, tudo causado por um local de trabalho. Hoje existe aí as leis, né? Se você está num local de trabalho e você está grávida, você pode, né, recorrer e mudar de trabalho. Mas o meu gerente, na época, ele foi muito má comigo e fez causar isso tudo com meu filho. Então, hoje, eu agradeço a Deus que meu filho tá aí, firme, forte, saudável. Aí, para completar, em 2006, Pedro tinha... 2006, foi quando o Pedro caiu da escada? 2006 não, gente, foi acho que em 2014.
Em 2014, Pedro caiu de uma escadaria. Pedro estava indo numa costureira comigo e Pedro caiu dessa escadaria. Mais uma sobrevivência. Pedro caiu dessa escadaria. O Pedro teve... O médico achou que era derrame, tipo traumatismo craniano. Levamos Pedro para Teoflotone, sangrando o ouvido. Pedro não falava, Pedro ficou paralisado. E nós entramos nessa ambulância, e eu, o pai dele, tanto que o pai dele, eu não fui na ambulância, minha irmã de Vitória que estava aqui, minha irmã foi na ambulância porque eu não conseguia ir. Tudo milagre de Deus. Minha irmã foi na ambulância com a enfermeira e com o motorista. Eu fui atrás no carro da gente. Meu marido não conseguiu dirigir porque meu marido desmaiou quando o médico falou que meu filho tinha que operar a cabeça. Isso foi depois do nascimento, em 2014, que Pedro nasceu em 2006. E devido a isso, meu marido não conseguiu dirigir. Eu já não dirijo mesmo. Meu cunhado, o marido da minha irmã, Márcia Franco, que foi dirigindo até Teoflotone, o ouvido de Pedro sangrando, e os médicos daqui tirou a tomografia e falou que Pedro tinha que fazer uma cirurgia de emergência. Até a vaga na UTI infantil estava lá já liberada para o Pedro. E quando nós chegamos em Teoflotone, o médico lá, que eu esqueci o nome, que é o médico que olha esse negócio de cabeça, neurologista, o médico pegava, aqui é o boletim do Pedro, gente, que eu vou mostrar pra vocês, ó, a nota do Pedro, ó. Não tem uma nota vermelha, ó. Não tem uma nota vermelha. O Pedro é bom como aluno, o Pedro é bom como aluno de música. Você toca o que mesmo, Pedro? Pedro toca clarinete. Não é clarineta não, Pedro? Pedro toca clarineta na aula de música. E nisso, gente, a gente foi para Teoflotone, né? Na queda que o Pedro teve na escadaria, outro milagre de Deus. O neurologista pegava, ó, ele pegava assim a tomografia e colocava de ponta cabeça na luz e não via nada, não tinha nada de traumatismo. Tudo que ele perguntou Pedro, onde que o Pedro morava, Pedro falou o nome da rua, o número da casa, perguntou quem era o pai dele, quem era a mãe dele, perguntou o nome dele completo, ele falou. E o médico falou assim, olha, eu vou deixar ele aqui de observação, mas não precisa ir para UTI, não precisa fazer cirurgia nenhuma no Pedro. Nós vamos deixar ele aqui para ver se ele tem febre aqui na sala lá de infantil, né? E Pedro ficou lá a noite toda, Pedro jantou. No outro dia de manhã, Pedro tomou café. O Pedro foi se recuperando. No outro dia de manhã chegou o pediatra, conversou com ele, conversou com a enfermeira, perguntou se ele teve febre. O médico, a enfermeira falou que não, que ele teve uma noite tranquila. Aí ele falou assim, vou deixar ele aqui até 1h da tarde para esperar o neurologista para a gente decidir, né, se vai deixar ele aqui ou se a gente libera ele para ir para casa. Aí o neurologista chegou, perguntou como é que foi o quadro do Pedro. A enfermeira falou que foi um quadro normal. Aí mandou a gente dar almoço pro Pedro, né? Que nessa época o Pedro não gostava de chuchu. Só que aí veio um chuchuzinho tão gostoso na comidinha dele. E a partir desse dia o Pedro aprendeu a gostar de chuchu. Então, gente, Pedro é um milagre de Deus na minha vida. Desde quando ele nasceu, eu acredito que Deus tem um propósito muito grande na vida do Pedro. E eu sou a mãe coruja, na hora de corrigir eu corrijo, se tem que dar uma chinelada eu dou porque não faz mal nenhum. Na hora de colocar de castigo eu coloco, na hora de elogiar eu elogio. Então hoje é o aniversário do Pedro. Pedro faz 13 anos, tá aí comigo firme e forte, graças aos milagres que Deus fez na vida dele. Pedro é um menino centrado, um menino educado, como a Kemily, como o Yuri, como aí o Felipe, né, que o Felipe já é
jovem, já tem um trabalho dele, mas é um menino que nunca me deu trabalho também. E os três aqui que moram comigo também são filhos maravilhosos, né? Como eu digo, na hora de corrigir, eu tenho que corrigir. Então, estou aqui desabafando que Pedro é um milagre de Deus na minha vida. E hoje Pedro faz 13 anos. Vou encomendei um bolo para ele. Tem sorvete aqui já para a gente comemorar. Vou fazer aí talvez uma gelatina aí coloridinha, né? Pra a gente comemorar, mas vamos comemorar amanhã, porque hoje o pai deles trabalha, né? Então a gente vai comemorar amanhã. Só que ele tá querendo ir lá pro sítio onde que o tio dele mora, porque ele falou que ele quer comer o bolo lá, que ele quer comemorar lá. Então a gente vai ver se a gente, né, faz aí essa alegria para ele de ir. Mas se não der, a gente comemora aqui mesmo. Mas, gente, eu tô falando assim porque é emocionante. Seu filho sair da barriga e o médico desenganar seu filho, falar que seu filho não vai sobreviver. E seu filho sobrevive daquele nascimento. Depois, anos depois, seu filho cai da escada, vai para uma cidade, né, entre a vida e a morte, e chega sangrando o ouvido, sangrava o ouvido. E quando chegou nessa cidade, o sangramento já não existia mais. O Pedro estava lúcido, o Pedro respondeu tudo, o Pedro voltou para casa, só que a gente tinha que ficar vigiando para não pular. Depois pediram para a gente levar no neurologista, nós levamos, então Flotone, e o sangramento do ouvido do Pedro foi devido a uma veiazinha normal do ouvido que estourou, não foi veia nenhuma grave, que estourou e teve o sangramento. E o engraçado é que a gente não tem as massinhas no ouvido, a massinha desse lado, a gente saiu toda desse lado e veio tudo pro lado de cá. Eu tenho eu vou tentar tirar. Eu tenho no meu Facebook antigo, que eu perdi a senha, mas eu vou ver se eu consigo entrar lá pelas fotos, né? E ver se eu consigo achar essas fotos onde o médico tirava com a pinçazinha aquelas massinhas do ouvido, que era do lado de cá, que foi tudo pro lado de cá, de um ouvido. Esse aqui tava limpo, esse aqui tava todo cheio daquelas massinhas. Mas aí foi tudo bem, graças a Deus. O Pedro hoje em dia é uma criança saudável, inteligente e amado pela família, pelos pais, pelos tios, pelos avós, pelos colegas de escola, pelos colegas de aula de música e muito amado por mim e pelo pai dele, porque tudo que a gente pode fazer por ele, a gente faz. Então, Pedro, meu filho, é milagre de Deus. Deus trabalhou na vida do meu filho, Deus fez um milagre, e hoje meu filho está aí comigo há 13 anos, e que Deus possa dar mais 13, mais 13, mais 13 e muitos anos de vida para que ele cuide de mim quando eu ficar bem velhinha, porque até então eu cuido dele. Bom dia, gente. Meu nome é Rose Franco, do canal Rose Franco, tá bom? Quem puder aí, se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? E quem puder, assiste esse vídeo aí, um vídeo de superação do meu filho Pedro Henrique. Isso, gente, é fatos reais, eu não estou inventando. Não estou inventando. Se um dia, né, quiserem, eu posso até ir lá aqui no posto aqui entrevistar a enfermeira que cuidou dele. E Pedro é milagre de Deus. Beijo, gente.